Numa noite de gala, uma mulher grávida é cruelmente exposta diante de uma plateia silenciosa. Humilhada em público, ela se recusa a assinar o contrato de divórcio que simboliza sua expulsão daquela família. Mas o que ninguém esperava era a reviravolta que colocaria todos de joelhos diante dela. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. Marina observava seu reflexo no espelho do quarto, as mãos acariciando suavemente a barriga que já mostrava claramente os 7 meses de gestação. O vestido azul marinho que havia escolhido para aquela noite especial caía perfeitamente sobre suas curvas, elegante e discreto, exatamente como ela sempre fora. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque baixo, alguns fios soltos emoldurando seu rosto delicado. Ela respirou fundo, tentando acalmar os nervos que teimavam em aparecer sempre que pensava na cerimônia de gala que aconteceria em poucas horas. A noite de abril em São Paulo estava amena, com uma brisa suave que entrava pela janela entreaberta do apartamento. Marina podia ouvir o movimento constante da Avenida Paulista lá embaixo, aquele pulsar incessante da cidade que nunca dormia. Ela havia se mudado para aquele apartamento há 3 anos, quando Eduardo pediu sua mão em casamento. Na época, tudo parecia um conto de fadas. Ele era atencioso, carinhoso, sempre a fazia sentir especial. Mas os contos de fadas, Marina havia aprendido da maneira mais dolorosa, raramente sobreviviam ao contato com a realidade. Eduardo entrou no quarto naquele momento, ajustando os punhos da camisa social branca. Ele estava impecável, como sempre. O terno azul escuro combinava perfeitamente com seus olhos, e o cabelo negro estava penteado para trás, com gel. Aos 35 anos, Eduardo Almeida era considerado um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo antes de se casar com Marina. Filho de Beatriz Almeida, presidente do Conselho Administrativo do Grupo Almeida, uma das maiores holdings empresariais do país, Eduardo havia crescido em meio ao luxo e às expectativas elevadas. "Marina, você está linda", ele disse, mas sua voz soava distante, mecânica, como se estivesse lendo de um roteiro decorado. "Obrigada", Marina respondeu baixinho, seus olhos encontrando os dele pelo espelho. "Você também está muito bem." Eduardo assentiu brevemente e voltou sua atenção para o relógio, de pulso, um Rolex que havia sido presente de sua mãe em seu último aniversário. "A limusine vai chegar em 20 minutos. Minha mãe ligou 3 vezes hoje cobrando pontualidade. Você sabe como ela é." "Sim, eu sei", Marina murmurou, sentindo um aperto no peito. Beatriz Almeida não era apenas exigente com pontualidade. Ela era exigente com tudo que dizia respeito à imagem da família, e Marina, desde o início, nunca havia sido considerada boa o suficiente para carregar o sobrenome Almeida. Marina havia conhecido Eduardo em uma conferência sobre gestão empresarial na Universidade de São Paulo, onde ela concluía seu mestrado em administração. Ela era bolsista, trabalhava durante o dia como assistente em uma pequena consultoria e estudava à noite. Eduardo estava lá como palestrante convidado, representando a empresa da família. Quando seus olhos se encontraram durante o coffee break, algo aconteceu. Ou pelo menos foi o que Marina acreditou na época. O namoro foi intenso e rápido. Eduardo a cortejou com jantares em restaurantes sofisticados, viagens de fim de semana para praias desertas, presentes caros que Marina nunca teria condições de comprar para si mesma. Ela se sentiu transportada para um mundo que só conhecia através das revistas de sociedade. Mas então veio o casamento e, com ele, a verdadeira face da família Almeida. Beatriz deixou claro desde o primeiro jantar de apresentação que Marina não era a escolha ideal para seu filho. "Ela vem de onde mesmo, querida?", Beatriz havia perguntado naquela noite com um sorriso que não chegava aos olhos, sua voz carregada de condescendência. Eduardo mencionou algo sobre o interior de Minas Gerais. "Sou de Belo Horizonte", Marina havia respondido, mantendo a compostura apesar do desconforto. "Meus pais têm uma pequena empresa de consultoria contábil lá." "Que charmoso", Beatriz havia respondido, tomando um gole de seu vinho tinto.
E me diga, vocês têm alguma conexão com as famílias tradicionais de lá? Os Andrade, talvez? Ou os Costa e Silva? Não, nós somos uma família comum, trabalhadora. Meus pais construíram tudo do zero. O silêncio que se seguiu foi eloquente. Beatriz havia desviado o olhar, mudando de assunto, como quem descarta um papel amassado. Marina sentiu naquele momento que seria sempre vista como inadequada, como alguém que havia escalado uma montanha que não lhe pertencia. Agora, 3 anos depois, grávida e prestes a dar à luz ao primeiro neto da família Almeida, Marina ainda sentia o mesmo peso daquele olhar de desaprovação. Mas havia algo mais. Nos últimos meses, ela tinha percebido uma mudança em Eduardo. Ele estava distante, chegava tarde em casa, passava horas ao telefone em conversas sussurradas. Quando Marina perguntava, ele sempre tinha uma desculpa pronta. Reuniões de trabalho, jantares de negócios, compromissos inadiáveis. Marina não era ingênua. Ela sabia reconhecer os sinais de um casamento em crise. O que ela não sabia era até que ponto a situação havia se deteriorado. Nem o papel que a própria Beatriz estava desempenhando naquele desmoronamento silencioso. A campainha tocou, quebrando seus pensamentos. Eduardo foi até a sala atender o interfone. É o motorista, ele anunciou. Podemos descer. Marina pegou sua bolsa pequena de mão, verificou mais uma vez a maquiagem e seguiu Eduardo até o elevador. O caminho até o térreo foi feito em silêncio. Ela observava o marido pelo canto do olho, notando como ele evitava seu olhar, como seus dedos tamborilavam impacientes contra a lateral da perna. A limusine preta os esperava na frente do prédio, e Marina sentiu uma onda de náusea ao entrar no carro. Não era apenas o enjoo comum da gravidez, era algo mais profundo, uma sensação visceral de que aquela noite seria diferente de todas as outras. O trajeto até o Pavilhão das Artes, local escolhido para a gala beneficente organizada por Beatriz, levou cerca de 40 minutos. Marina observava as luzes da cidade passar pela janela, as avenidas largas dando lugar a bairros residenciais arborizados e, finalmente, ao complexo cultural onde o evento aconteceria. O Pavilhão das Artes era uma construção moderna e imponente, com linhas arquitetônicas arrojadas e grandes painéis de vidro que refletiam as luzes da noite. Carros de luxo formavam uma fila ordenada na entrada, onde jornalistas e fotógrafos já se aglomeravam para capturar a chegada das personalidades. Marina sentiu seu coração disparar quando a limusine finalmente parou em frente ao tapete vermelho. Eduardo desceu primeiro e estendeu a mão para ajudá-la, mas o gesto parecia automático, desprovido de qualquer afeto genuíno. Os flashes começaram a estourar, e Marina forçou um sorriso enquanto caminhavam em direção à entrada. Dentro do pavilhão, o cenário era de tirar o fôlego. O salão principal havia sido transformado em um verdadeiro jardim de inverno, com arranjos florais gigantescos pendendo do teto, mesas decoradas com toalhas de linho branco e cristais que refletiam as luzes suaves dos lustres. Uma orquestra de câmara já tocava ao fundo, executando uma peça de Vivaldi que ecoava suavemente pelas paredes de mármore. Marina e Eduardo foram recebidos por um dos organizadores, que os conduziu até suas cadeiras reservadas na mesa principal. Beatriz ainda não havia chegado, mas sua presença já se fazia sentir em cada detalhe meticulosamente planejado. Aquela gala não era apenas mais um evento beneficente da elite paulistana. Era uma demonstração de poder, uma declaração de influência que Beatriz fazia questão de renovar a cada ano. Os convidados começaram a chegar em ondas. Marina reconheceu rostos de empresários, políticos, artistas e socialites, todos vestidos com suas melhores roupas, exibindo joias caras e sorrisos ensaiados. Ela se sentiu, como sempre, um pouco deslocada naquele universo. Por mais que tivesse se casado com Eduardo, por mais que agora carregasse o sobrenome Almeida, ela nunca havia se sentido parte daquele mundo. Uma mulher se aproximou de sua mesa e Marina sentiu seu estômago revirar. Era Verônica Santoro, uma modelo e apresentadora de televisão, conhecida por sua beleza estonteante e por suas conexões com a alta sociedade paulistana. Ela usava um vestido vermelho justo, que acentuava cada curva de seu corpo,
o decote generoso, revelando colo bronzeado. Seus cabelos loiros estavam soltos em ondas perfeitas, e ela usava um batom vermelho vibrante, que combinava com o vestido. "Eduardo, querido", Verônica disse, sua voz melodiosa e carregada de intimidade. "Que bom te ver." Marina observou, com crescente desconforto, como Verônica se inclinou para beijar o rosto de Eduardo, demorando alguns segundos a mais do que o socialmente aceitável. Eduardo, por sua vez, parecia à vontade, sorrindo de uma forma que Marina não via há meses. "Verônica", Eduardo respondeu, "você está deslumbrante como sempre." "Obrigada, meu amor", Verônica disse, e então seus olhos finalmente pousaram em Marina. "Ah, olá, você deve ser a esposa." Marina, ela se apresentou estendendo a mão. "Prazer." Verônica apertou sua mão rapidamente, seu aperto frio e desinteressado. "O prazer é meu", ela disse, mas já estava olhando novamente para Eduardo. "Sua mãe me pediu para passar aqui e confirmar alguns detalhes do programa da noite. Aparentemente, haverá algumas surpresas." "Surpresas", Eduardo repetiu, e Marina não deixou de notar como ele trocou um olhar rápido com Verônica, como se compartilhassem um segredo. Verônica se despediu com outro beijo no rosto de Eduardo e se afastou, seu vestido vermelho se destacando no meio da multidão como uma chama no escuro. Marina sentiu uma pontada de ciúme e insegurança. Ela não era ingênua. Sabia que Verônica e Eduardo haviam tido um relacionamento no passado, antes de ela entrar na vida dele. Mas sempre acreditou que aquilo era história antiga. "Eduardo", ela começou, sua voz baixa para que ninguém mais ouvisse. O que ela quis dizer com surpresas? Ele deu de ombros, pegando uma taça de champanhe de um garçom que passava. "Nenhuma ideia. Você conhece minha mãe. Ela adora teatralidade." Marina queria acreditar nele, mas algo em seu peito dizia o contrário. Ela olhou ao redor do salão, observando as pessoas conversando animadamente, rindo, brindando. Era como se ela estivesse assistindo a um filme do qual não fazia parte, uma observadora invisível em meio àquela celebração glamurosa. A orquestra encerrou a música e um murmúrio percorreu o salão. Beatriz Almeida havia chegado. Ela entrou pelo fundo do pavilhão, caminhando com a postura ereta e o olhar altivo de quem estava acostumada a comandar. Usava um vestido preto de gala, simples, mas impecavelmente cortado, com um colar de diamantes ao pescoço que certamente valia mais do que Marina ganharia em toda uma vida. Beatriz cumprimentou alguns convidados enquanto caminhava em direção à mesa principal. Quando passou por Marina, ela apenas assentiu brevemente, sem sorrir, antes de beijar o rosto do filho. "Eduardo, meu querido", ela disse, sua voz autoritária ecoando. "Estou feliz que tenha chegado cedo. Temos muito o que discutir esta noite." Marina sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo na forma como Beatriz disse aquelas palavras, uma intensidade que ia além de uma simples conversa. O jantar começou logo em seguida. Foram servidos 5 pratos, cada um mais elaborado que o anterior. Marina mal conseguiu tocar na comida. Seu estômago estava embrulhado e a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer não a abandonava. Ela olhava para Eduardo ao seu lado, que comia mecanicamente, evitando seu olhar. Olhava para Beatriz, que conversava animadamente com os convidados importantes à sua volta, lançando ocasionalmente um olhar calculista na direção de Marina. Entre os pratos, Marina viu Verônica circular pelo salão, conversando com diferentes grupos, mas sempre retornando para perto da mesa principal. Em um determinado momento, Marina a viu cochichando algo no ouvido de Beatriz, e as duas trocaram sorrisos cúmplices. Marina sentiu sua respiração acelerar. As peças de um quebra-cabeça que ela nem sabia que existia começavam a se encaixar em sua mente. A distância de Eduardo, as ligações sussurradas, a presença constante de Verônica, a hostilidade velada de Beatriz. Tudo parecia estar convergindo para aquele momento, para aquela noite. Após o jantar, a orquestra retomou suas apresentações e alguns casais começaram a dançar na pista preparada no centro do salão. Eduardo se levantou, mas em vez de convidar Marina para dançar, ele murmurou uma desculpa sobre precisar cumprimentar alguns clientes importantes e desapareceu entre a multidão.
Marina ficou sozinha à mesa, observando as pessoas ao seu redor. Ela se sentia cada vez mais isolada, como se uma redoma invisível a separasse de todos os outros. Colocou a mão sobre a barriga, sentindo os movimentos suaves do bebê. Pelo menos você está comigo, ela sussurrou para si mesma, sentindo lágrimas ameaçarem surgir. Uma mulher de meia idade vestindo um terno elegante se aproximou e se sentou ao lado de Marina. Ela tinha cabelos grisalhos presos em um rabo de cavalo e usava óculos de armação discreta. Olá, ela disse com um sorriso gentil. Sou doutora Helena Ferreira. Notei que você estava sozinha e pensei em fazer companhia. Estas festas podem ser bastante solitárias, não é mesmo? Marina sorriu agradecida pela gentileza. Pode dizer isso de novo. Sou Marina Almeida. Ah, a esposa de Eduardo, Helena disse assentindo. Beatriz mencionou. Você está grávida de quantos meses? 7. Deve estar animada. Estou, Marina respondeu, mas sua voz saiu mais fraca do que pretendia. Helena a observou por um momento, seus olhos experientes lendo nas entrelinhas. Se precisar de qualquer coisa esta noite, me procure, ela disse suavemente. Sou cardiologista, mas já vi o suficiente para saber quando alguém precisa de apoio. Obrigada, Marina disse, sentindo-se estranhamente confortada pela presença daquela mulher. Helena se levantou e voltou para sua mesa, mas antes lançou um último olhar para Marina, um olhar que parecia dizer que ela entendia mais do que deixava transparecer. Os minutos se arrastavam. Marina via Eduardo conversando com um grupo de homens do outro lado do salão. Verônica havia se juntado a eles e, para horror de Marina, estava agora ao lado de Eduardo, rindo de algo que ele havia dito, sua mão pousando casualmente em seu braço. Marina sentiu o peito apertar. Ela queria se levantar e ir até lá, confrontá-los, exigir explicações, mas algo a mantinha presa à cadeira, um misto de medo e incerteza. Foi então que as luzes do salão diminuíram e um holofote iluminou o palco montado no fundo do pavilhão. A música parou e todos os convidados voltaram sua atenção para a frente. Beatriz subiu os degraus do palco com passos firmes, pegando o microfone das mãos de um dos organizadores. Boa noite a todos, ela começou, sua voz amplificada ecoando pelo salão. É uma honra tê-los aqui conosco nesta noite tão especial. Como todos sabem, este evento beneficente é realizado anualmente pelo Grupo Almeida, e estamos orgulhosos de contribuir para causas tão nobres. Aplausos educados ecoaram pelo salão. Marina aplaudiu mecanicamente, seus olhos fixos em Beatriz, que parecia irradiar uma energia estranha naquele momento. Mas esta noite, Beatriz continuou, será diferente das outras. Esta noite, além de celebrarmos a filantropia e a união de nossa comunidade, também iremos tratar de assuntos de família. Assuntos que, acredito, merecem ser discutidos abertamente, com transparência e honestidade. Um murmúrio percorreu o salão. Marina sentiu seu coração disparar. O que Beatriz estava fazendo? O que ela estava prestes a dizer? Beatriz olhou diretamente para Marina, seus olhos frios e calculistas. Marina, querida, você poderia vir até o palco, por favor? O salão inteiro se virou para olhar para Marina. Ela sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Suas mãos tremiam e ela não conseguia se mexer. Marina, Beatriz repetiu, sua voz agora mais firme, quase uma ordem. Por favor, suba ao palco. Com pernas trêmulas, Marina se levantou. Cada passo em direção ao palco parecia uma eternidade. Os olhos de centenas de pessoas estavam cravados nela, julgando, especulando, esperando. Ela subiu os degraus devagar, segurando firme no corrimão para não tropeçar. Quando finalmente chegou ao lado de Beatriz, ela pode sentir o perfume caro da sogra, aquele mesmo perfume que sempre a fazia sentir inadequada. Beatriz sorriu, mas era um sorriso que não alcançava os olhos. Caros convidados, Beatriz começou novamente. Esta é Marina, a esposa de meu filho Eduardo. Como podem ver, ela está esperando nosso primeiro neto. Mais aplausos, mas agora Marina podia sentir a curiosidade e a tensão no ar. As pessoas sentiam que algo estava fora do comum. Infelizmente, Beatriz continuou,
sua voz assumindo um tom mais sério. Nem tudo em nossas vidas pode ser perfeito. E às vezes decisões difíceis precisam ser tomadas, especialmente quando o nome e a reputação de uma família estão em jogo. Marina sentiu suas pernas quase cederem. O que estava acontecendo? Ela procurou por Eduardo no meio da multidão e o encontrou parado ao lado de Verônica, seu rosto inexpressivo, como se tudo aquilo fosse algo previamente planejado. E então Marina entendeu. Aquilo era uma armadilha. Aquela noite nunca foi sobre caridade ou celebração. Era sobre ela. Era sobre destruí-la publicamente. As luzes brilhantes do palco pareciam queimar seus olhos, e Marina podia ouvir seu próprio coração batendo descompassado em seus ouvidos. Beatriz se virou para ela, e naquele momento, Marina viu em seus olhos algo que a aterrorizou profundamente. Não era apenas desaprovação ou desprezo, era frieza pura, a determinação implacável de quem estava prestes a executar um plano meticulosamente arquitetado. Marina estava no palco, sob os holofotes implacáveis, sentindo o peso de centenas de olhares sobre si. A barriga de 7 meses parecia ainda mais proeminente naquela posição elevada, e ela instintivamente levou uma mão até o ventre, como se buscasse proteção no bebê que carregava. Beatriz estava ao seu lado com aquele sorriso frio e calculado que Marina aprendeu a temer ao longo dos anos de casamento. Como eu estava dizendo, Beatriz continuou, sua voz ecoando pelo sistema de som do pavilhão. Nossa família valoriza acima de tudo a transparência e a honestidade. E é por isso que decidimos tratar deste assunto de forma pública, diante de todos vocês, que são nossos amigos, parceiros e aliados de longa data. Marina tentava processar o que estava acontecendo, mas sua mente parecia trabalhar em câmera lenta. Ela olhou para a plateia e viu rostos conhecidos, pessoas que havia encontrado em outros eventos sociais, que haviam sorrido para ela, feito comentários educados sobre a gravidez. Agora, todos a observavam com uma mistura de curiosidade mórbida e constrangimento. Um assistente subiu ao palco carregando uma pasta de couro marrom. Ele a entregou a Beatriz com uma reverência respeitosa e se retirou rapidamente. Marina observou Beatriz abrir a pasta e retirar um maço de papéis. Seu coração disparou ainda mais. Marina, Beatriz disse, virando-se para ela, sua voz adquirindo um tom de falsa gentileza que era mais assustador do que qualquer grito poderia ser. Você sabe o quanto meu filho é importante para mim. Eduardo é o herdeiro do império que meu falecido marido e eu construímos durante décadas. Ele carrega o nome Almeida, um nome que representa integridade, excelência e tradição neste país. Marina abriu a boca para responder, mas nenhum som saiu. Sua garganta estava completamente seca. Infelizmente, Beatriz continuou. Nem todos compartilham dos mesmos valores que nossa família preza. Nem todos entendem o peso da responsabilidade que vem com o sobrenome que carregam. E quando isso acontece, quando percebemos que alguém não está à altura do que esperamos, precisamos tomar medidas. As palavras de Beatriz eram como facas, cada uma delas penetrando fundo no peito de Marina. Ela sentia as pernas tremerem e teve que fazer um esforço consciente para não desabar ali mesmo. Beatriz reergueu os papéis que havia retirado da pasta, mostrando-os para a plateia. Estes documentos, ela anunciou, são um contrato de divórcio, já redigido por nossos advogados. Nele constam todos os termos para a separação amigável entre meu filho Eduardo e Marina. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Algumas pessoas levaram as mãos à boca, outras se entreolharam desconfortadas. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Divórcio? Ali, na frente de todos, isso não podia estar acontecendo. Beatriz, ela finalmente conseguiu articular, sua voz saindo fraca e trêmula. O que você está fazendo? Estou fazendo o que é necessário, para preservar a dignidade da nossa família. Beatriz respondeu, sua voz firme e sem qualquer traço de remorso. Eduardo merece alguém que esteja à sua altura, alguém que compreenda o mundo em que vivemos, que saiba se comportar adequadamente em sociedade. E você, querida, por mais que tenha tentado, nunca foi essa pessoa. As palavras eram brutais, ditas com uma frieza que tirava o ar dos pulmões de Marina.
Ela procurou por Eduardo novamente no meio da multidão, seus olhos implorando por algum sinal de apoio, de indignação, de qualquer coisa que indicasse que ele não estava de acordo com aquilo. Mas Eduardo permaneceu imóvel, o rosto inexpressivo, os braços cruzados. Ao seu lado, Verônica tinha um sorriso sutil nos lábios, seus olhos brilhando com uma satisfação mal disfarçada. Beatriz estendeu os papéis para Marina. Quero que você assine isto agora, ela disse. Na frente de todos, dessa forma não haverá dúvidas, não haverá especulações. Será um divórcio limpo, civilizado, e você receberá uma compensação financeira justa, o suficiente para viver confortavelmente e criar seu filho longe de nós. Seu filho? Marina repetiu, sua voz quebrando. Você está falando do seu neto, do filho de Eduardo. Beatriz deu de ombros, como se aquele fosse um detalhe menor. Crianças se adaptam, e é melhor que ela cresça longe desta família do que continue sendo criada por alguém que não tem o que é necessário para estar entre nós. Marina sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair, não ali, não na frente de toda aquela gente. Ela olhou para os papéis que Beatriz segurava, então para a plateia e finalmente de volta para Eduardo. Ele ainda não havia se movido, ainda não havia dito uma única palavra em sua defesa. Foi naquele momento que Marina entendeu plenamente a situação. Aquilo não era apenas sobre ela não ser boa o suficiente, aquilo era sobre controle. Beatriz queria controle total sobre a vida do filho, sobre os negócios da família, sobre cada aspecto da dinastia Almeida. E Marina, com sua origem humilde e sua independência, representava uma ameaça a esse controle. Eu não vou assinar, Marina disse, sua voz ainda fraca, mas carregada de uma determinação nascente. Beatriz inclinou a cabeça como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Você não entendeu, Marina, isto não é um pedido, é uma exigência. Se você se recusar a assinar, tomarei medidas legais para garantir que você não receba absolutamente nada quando o divórcio for finalizado. Nenhuma pensão, nenhum apoio financeiro. E mais, usarei toda a influência que tenho para garantir que você nunca consiga um emprego decente nesta cidade novamente. As ameaças eram ditas com uma calma aterradora. Marina podia sentir o poder que emanava de Beatriz, o poder de alguém que estava acostumada a conseguir tudo o que queria, quando queria. Doutora Helena, a cardiologista que havia conversado com Marina mais cedo, se levantou de sua cadeira. Com licença, ela disse, sua voz cortando o ar tenso do salão. Isto está completamente fora de lugar. Esta mulher está grávida de 7 meses. O estresse que vocês estão colocando sobre ela pode ser extremamente prejudicial, tanto para ela quanto para o bebê. Beatriz virou-se para Helena com um olhar gelado. Agradeço sua preocupação, doutora Ferreira, mas isto é um assunto de família. Por favor, se abstenha de interferir. Helena não se intimidou. Sou médica, e meu dever é com a saúde dos meus pacientes. O que está acontecendo aqui é abuso psicológico, e eu não posso ficar calada. Alguns murmúrios de concordância ecoaram pelo salão. Marina sentiu uma pequena onda de gratidão por aquela mulher que nem a conhecia, mas estava disposta a defendê-la. Mas Beatriz não parecia afetada. Você está sendo dramática, Beatriz disse, descartando as preocupações de Helena com um gesto de mão. Marina é uma mulher adulta. Ela pode tomar suas próprias decisões. E estou simplesmente oferecendo a ela uma saída digna de uma situação insustentável. Saída digna? Marina finalmente encontrou sua voz e, desta vez, ela saiu mais forte. Você chama isto de dignidade? Me humilhar publicamente? Me forçar a assinar papéis de divórcio na frente de centenas de pessoas, ameaçar meu futuro e o futuro do meu filho? Nosso futuro seria muito pior se você continuasse parte desta família, Beatriz retrucou. Você não pertence a este mundo, Marina. Você nunca pertenceu. E quanto mais cedo você aceitar isso, melhor será para todos. Marina sentiu algo dentro dela começar a se quebrar. Não era apenas a humilhação. Não era apenas a traição de Eduardo, que permanecia calado enquanto sua mãe a destruía. Era a injustiça absoluta daquela situação, a crueldade gratuita,
a total desconsideração por seus sentimentos e sua humanidade. Foi então que Verônica começou a se mover. Ela atravessou o salão com passos calculados, seu vestido vermelho atraindo todos os olhares. Quando chegou perto do palco, ela parou e sorriu para a plateia como se estivesse em um desfile de moda. Sabe, Marina, Verônica começou, sua voz melodiosa, mas carregada de veneno. Eu sempre soube que este dia chegaria. Eduardo e eu tivemos algo especial há alguns anos. Algo que você, com sua simplicidade e seu mundinho limitado, nunca conseguiria entender ou replicar. Marina sentiu seu sangue gelar. Verônica continuou, saboreando cada palavra. Quando vocês se casaram, todos nós ficamos surpresos. Eduardo escolhendo alguém tão comum, tão distante do círculo social dele. Mas eu sabia que não duraria. E eu estava certa. Verônica subiu ao palco, ficando do outro lado de Beatriz. As duas mulheres agora flanqueavam Marina, como predadoras cercando sua presa. Eduardo finalmente começou a se mover, caminhando lentamente em direção ao palco. Marina o observou se aproximar, seu coração ainda segurando um último fio de esperança, de que ele fosse defendê-la, de que fosse dizer que aquilo tudo era um erro terrível. Mas quando Eduardo subiu ao palco, ele não olhou para Marina. Em vez disso, ele ficou ao lado de Verônica, sua mão encontrando a dela em um gesto que não deixava dúvidas. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. A confirmação visual daquilo que ela já suspeitava era devastadora. Eduardo e Verônica estavam juntos. E aquilo não era recente. Pela forma como Beatriz e Verônica se comportavam, pela maneira como tudo estava sendo orquestrado, era óbvio que aquilo vinha sendo planejado há meses. Eduardo finalmente olhou para Marina, mas seus olhos estavam vazios. Sinto muito, Marina, ele disse, mas sua voz era mecânica, sem qualquer emoção real. Mas minha mãe está certa. Nós não damos certo. Nunca demos. E é melhor terminarmos isto agora, antes que as coisas fiquem ainda mais complicadas. Mais complicadas? Marina repetiu, sua voz quebrando. Eu estou grávida do seu filho, Eduardo. Do nosso filho. Como pode ficar mais complicado do que isso? A criança será bem cuidada, Eduardo respondeu, como se estivesse discutindo um detalhe administrativo. Mas nosso casamento acabou. Verônica deu um passo à frente, exibindo sua mão esquerda. No dedo anelar, um anel de diamantes gigantesco brilhava sob as luzes do palco. Nós estamos noivos, ela anunciou com um sorriso radiante. Eduardo me pediu em casamento há 2 semanas. O salão explodiu em murmúrios. Algumas pessoas pareciam chocadas, outras constrangidas, e poucas pareciam achar toda a situação fascinante. Marina sentiu suas pernas finalmente cederem, e ela teve que se segurar em um dos suportes do microfone para não cair. Beatriz aproveitou o momento de fraqueza de Marina para colocar os papéis do divórcio em suas mãos. Assine, ela disse, sua voz mais baixa agora, mas igualmente implacável. Assine e acabe com isto. Você não quer que isto se arraste por meses nos tribunais. Você não quer que seu filho nasça em meio a uma batalha legal feia e pública. Marina olhou para os papéis em suas mãos. Eles tremiam porque suas mãos tremiam. Sua visão estava embaçada pelas lágrimas que finalmente começaram a cair. Ela pensou em tudo que havia sacrificado para aquele casamento. Havia deixado seu emprego em Belo Horizonte, abandonado seus planos de carreira, se mudado para São Paulo. Havia tentado se moldar ao mundo de Eduardo, tentado ser a esposa perfeita, a nora exemplar. E para quê? Para ser descartada publicamente como se não fosse nada, como se os 3 anos de casamento não significassem absolutamente nada. Não, Marina sussurrou. O quê? Beatriz perguntou, inclinando-se para mais perto. Eu disse não, Marina repetiu, desta vez mais alto. Eu não vou assinar. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Beatriz estreitou os olhos, sua paciência claramente se esgotando. Você está cometendo um erro, ela disse, sua voz baixa e ameaçadora. O único erro que cometi foi acreditar que esta família tinha um pingo de decência. Marina respondeu, sentindo uma faísca de raiva começar a substituir a dor. Vocês são monstros. Todos vocês. Verônica riu, um som alto e artificial. Monstros?
Nós estamos sendo gentis com você, querida. Estamos oferecendo uma saída fácil. Mas se você quer fazer isto do jeito difícil, podemos fazer. Faça do jeito que quiser, Marina, disse, jogando os papéis no chão do palco. Eu não vou facilitar isto para vocês. Se Eduardo quer o divórcio, ele vai ter que me processar. Ele vai ter que olhar nos olhos do filho que vai nascer e explicar por que escolheu abandoná-lo por uma amante. Eduardo se enrijeceu, mas não disse nada. Verônica, no entanto, não conseguiu esconder a irritação. Você está sendo ridícula, ela sibilou. Olhe para você, grávida, abandonada, sem nada. Você acha que vai conseguir lutar contra nós? Contra a família Almeida? Você não tem ideia do poder que eles têm. Marina respirou fundo, tentando controlar as emoções que ameaçavam transbordá-la. Ela colocou ambas as mãos sobre a barriga, sentindo os movimentos do bebê. Aquela vida dentro dela era real, era inocente, e merecia melhor do que aquilo. Talvez eu não tenha poder, Marina disse, sua voz tremendo, mas firme. Talvez eu seja realmente nada comparada a vocês, mas eu tenho algo que vocês nunca terão. Eu tenho dignidade, eu tenho caráter, e eu tenho amor pelo meu filho. Vocês só têm ganância e crueldade. Beatriz deu um passo ameaçador em direção a Marina. Você vai se arrepender disso, ela disse, sua voz carregada de promessa sombria. Vou garantir pessoalmente que você perca tudo, sua casa, seu sustento, sua reputação. Quando eu terminar com você, ninguém nesta cidade vai querer ter seu nome associado ao seu. Marina a encarou, seus olhos encontrando os de Beatriz sem desviar. Faça o que quiser, ela disse, mas eu não vou assinar. A tensão no ar era palpável. Algumas pessoas na plateia começaram a sussurrar entre si, claramente desconfortáveis com o que estavam testemunhando. Doutora Helena se levantou novamente, desta vez caminhando em direção ao palco. Isto precisa parar agora, ela disse com firmeza. Marina, venha comigo. Você precisa se sentar, respirar, acalmar seu coração. Isto não é saudável para você nem para o bebê. Marina olhou para a médica, vendo nela a única pessoa naquele salão que parecia genuinamente preocupada com seu bem-estar. Ela deu um passo em direção à escada do palco, pronta para descer, mas Beatriz bloqueou seu caminho. Nós não terminamos aqui, Beatriz disse, sua voz baixa, mas ameaçadora. Sim, terminamos, Marina respondeu, contornando a sogra e descendo do palco com passos trêmulos. Doutora Helena a pegou pelo braço, dando apoio enquanto caminhavam de volta para as mesas. Marina podia sentir todos os olhares sobre ela, mas não se importava mais. Ela precisava sair dali, precisava respirar ar puro, precisava estar longe daquela família tóxica que havia destruído seu mundo. Mas antes que pudesse chegar à saída, Beatriz pegou o microfone novamente. Já que Marina decidiu ser teimosa e dificultar as coisas, ela anunciou para toda a plateia: quero que todos saibam a verdade. Esta mulher nunca foi boa o suficiente para meu filho. Ela veio de uma família sem importância, sem conexões, sem nada de valor a oferecer. Ela enganou Eduardo, fazendo-o acreditar que era diferente, especial. Mas a verdade é que ela sempre foi apenas uma oportunista, alguém que viu uma chance de subir na vida e a agarrou. As palavras de Beatriz ecoavam pelo salão, cada uma delas como um golpe. Marina parou de andar, suas costas ainda viradas para o palco. Ela sentiu doutora Helena apertar seu braço em apoio. Continue andando, a médica sussurrou. Não dê a ela a satisfação de ver você quebrar. Mas Marina não podia se mover, porque algo dentro dela estava mudando. A dor, a humilhação, a raiva, tudo estava se transformando em algo diferente. Algo mais forte, algo que ela não sabia que existia dentro dela. Ela se virou lentamente, encarando Beatriz no palco. A matriarca continuava falando, continuava tentando destruir sua reputação, mas Marina não estava mais ouvindo as palavras. Ela estava olhando para aquela mulher poderosa e cruel, e pela primeira vez não sentiu medo. Sentiu pena. Porque Marina percebeu naquele momento que Beatriz era pequena. Apesar de todo o seu dinheiro, todo o seu poder, toda a sua influência, ela era fundamentalmente pequena.
Uma pessoa tão insegura que precisava destruir uma mulher grávida publicamente para se sentir no controle. Uma pessoa tão vazia que só conseguia medir valor através de status e sobrenomes. E foi ali, naquele salão de gala sob aquelas luzes implacáveis, cercada por pessoas que deveriam ser civilizadas, mas eram apenas cúmplices silenciosas de uma crueldade elaborada, que Marina tomou uma decisão. Ela não ia apenas sobreviver àquilo. Ela ia vencer. De alguma forma, de algum jeito, ela ia provar que era mais forte do que todos eles juntos. Marina voltou a caminhar em direção à saída, desta vez com passos mais firmes. Mas no fundo de sua mente, algo havia sido plantado. Uma semente de determinação que cresceria nas próximas horas. Porque Marina carregava um segredo. Um segredo que nem Eduardo, nem Beatriz, nem ninguém naquele salão sabia. Um segredo que mudaria tudo. Marina estava no corredor do pavilhão, longe dos olhares curiosos e julgadores do salão de gala. Doutora Helena havia insistido que ela se sentasse em um dos sofás do lounge reservado, uma área mais tranquila, onde alguns convidados iam para descansar ou fazer ligações particulares. A médica havia checado seus sinais vitais. Sua pressão arterial estava elevada, como era de se esperar após tamanha humilhação, mas nada que indicasse perigo imediato para ela ou para o bebê. Você precisa se acalmar, Helena disse gentilmente segurando a mão de Marina. Respire fundo. Dentro pelo nariz, fora pela boca, isso mesmo. Marina seguiu as instruções, sentindo seu coração gradualmente desacelerar. As lágrimas haviam parado de cair, deixando em seu lugar uma sensação de dormência emocional. Era como se seu cérebro tivesse desligado temporariamente o sistema de sentimentos para protegê-la de um colapso total. Você quer que eu chame alguém? Helena perguntou. Seus pais? Uma amiga? Marina balançou a cabeça negativamente. Meus pais estão em Belo Horizonte. E minhas amigas, ela pausou, percebendo a triste verdade. Eu meio que perdi contato com a maioria delas depois que me casei. Eduardo sempre queria que eu estivesse disponível para os eventos da família, para os jantares de negócios. Não sobrava muito tempo para manter amizades antigas. Helena suspirou, reconhecendo o padrão. É assim que funciona, não é? Isolamento gradual. Até que você olha ao redor e percebe que está sozinha. Marina assentiu, sentindo um aperto no peito. Mas então se lembrou. Espere, ela disse, tirando o celular da bolsa. Tem alguém. Minha advogada. Ou pelo menos, era minha advogada quando fiz meu testamento há alguns meses. Testamento? Helena pareceu surpresa. Você fez um testamento? Sim, Marina respondeu procurando o número. Nos contatos. Quando descobri que estava grávida, quis garantir que meu filho estivesse protegido caso algo acontecesse comigo durante o parto. A advogada que me ajudou foi muito atenciosa. Marina encontrou o número e apertou ligar. Após alguns toques, uma voz feminina atendeu. Escritório Cardoso e Associados. Doutora Juliana Cardoso falando. Doutora Juliana, Marina disse, sua voz ainda trêmula, mas tentando manter a compostura. Sou Marina Almeida. Nós nos encontramos há alguns meses para tratar do meu testamento. Claro, Marina, Juliana respondeu, sua voz profissional mais calorosa. Como posso ajudá-la? Marina respirou fundo. Eu estou em uma situação complicada. Muito complicada. E preciso de orientação legal urgente. Houve uma pausa do outro lado da linha. Onde você está agora? No Pavilhão das Artes. Há uma gala aqui hoje. Eu sei qual é, Juliana disse. Meu escritório fica a apenas 10 minutos daí. Posso estar aí em 15, você pode esperar? Posso, Marina respondeu, sentindo uma pequena onda de alívio. Ótimo, fique calma e não tome nenhuma decisão precipitada até eu chegar. Estou a caminho. A ligação encerrou e Marina guardou o celular de volta na bolsa. Helena sorriu aprovadoramente. Boa decisão, ela disse. Agora, enquanto esperamos, quero que você beba um pouco de água e tente relaxar os ombros. Você está toda tensa. Marina tentou seguir as instruções,
mas era difícil relaxar quando sabia que, a poucos metros dali, Beatriz provavelmente estava continuando sua campanha de difamação. Ela podia imaginar as conversas acontecendo no salão, as especulações, os julgamentos. Foi então que a porta do lounge se abriu e, para horror de Marina, Verônica entrou. Ela ainda usava aquele vestido vermelho vibrante e seu rosto estava iluminado por um sorriso presunçoso. "Ah, aqui está você", Verônica disse, sua voz escorrendo falsidade. "Escapando da festa? Não posso dizer que te culpo. Deve ser constrangedor continuar lá depois daquilo." "O que você quer, Verônica?" Marina perguntou, cansada demais para jogos. Verônica se aproximou, seus saltos altos ecoando no chão de mármore. "Só vim ver como você está." "Sabe, não é nada pessoal, querida. É só que Eduardo e eu sempre fomos destinados um ao outro. Você foi apenas um desvio temporário no caminho." Doutora Helena se levantou, colocando-se entre Verônica e Marina. "Acho melhor você ir embora", ela disse firmemente. Marina já passou por estresse suficiente esta noite. Verônica a olhou de cima a baixo, pouco impressionada. "E quem é você?" "A guarda-costas dela. Sou médica, e estou dizendo que esta situação é prejudicial à saúde de uma mulher grávida. Se você tem um pingo de decência, vai deixá-la em paz." Verônica riu, aquele som agudo e desagradável que fazia Marina se encolher. "Decência? Por favor, decência é aceitar quando você perdeu." E Marina perdeu. Eduardo nunca a amou de verdade. Ele me contou tudo. Como você era entediante, previsível. Como ele sentia falta da excitação que tínhamos juntos. Cada palavra era calculada para ferir, e Marina sentia cada uma delas como uma facada. Mas algo dentro dela estava mudando. A dor estava sendo lentamente substituída por uma frieza calculista. "Se Eduardo nunca me amou", Marina disse calmamente, "por que ele casou comigo? Por que passamos 3 anos juntos?" Verônica deu de ombros. Rebeldia, talvez? Um desejo de provar algo para Beatriz? Quem sabe? O importante é que agora ele está comigo, onde sempre deveria estar. "E você?" Ela olhou para a barriga de Marina com desdém. "Vai criar seu filho sozinha, com a caridade que a família Almeida decidir lhe dar." Marina sentiu uma onda de raiva subir por seu corpo. "Não", ela disse, sua voz mais firme agora. "Eu não vou criar meu filho com a caridade de ninguém, especialmente não da família Almeida." Verônica arqueou uma sobrancelha. "Oh, e como exatamente você planeja fazer isso? Com o salário de assistente que você ganhava antes de se casar? Por favor, você vai voltar para sua vidinha medíocre em Belo Horizonte, e todos nós vamos esquecer que você existiu." Foi naquele momento que Marina decidiu. Ela ia contar. Ia revelar o segredo que havia guardado tão cuidadosamente por 3 anos. Um segredo que nem Eduardo sabia, porque ela havia prometido a seu avô que manteria em sigilo até o momento certo. E se aquele não era o momento certo, ela não sabia o que seria. Mas antes que pudesse falar, a porta do lounge se abriu novamente e uma mulher alta e elegante entrou. Ela tinha cerca de 40 anos, cabelos pretos presos em um coque impecável e usava um conjunto de blazer e calça cinza que gritava autoridade e profissionalismo. Era Juliana Cardoso. "Marina", Juliana disse, atravessando o lounge rapidamente. "Você está bem?" "Estou", Marina respondeu, levantando-se do sofá com a ajuda de Helena. "Obrigada por vir tão rápido." Juliana olhou para Verônica, seus olhos estreitando. "E você é?" "Verônica Santoro." Ela respondeu ainda mantendo seu tom arrogante. "Noiva de Eduardo Almeida." Juliana não pareceu impressionada. "Certo. Bem, preciso falar com minha cliente em privado. Você pode se retirar?" Verônica a encarou por um momento, claramente irritada com a autoridade que Juliana emanava. Mas então, ela sorriu aquele sorriso falso novamente. "Claro, de qualquer forma, já disse tudo o que vim dizer. Marina, foi um prazer esclarecer as coisas. Espero que você tome a decisão certa e assine os papéis. Vai ser melhor para todos." Com isso, Verônica girou nos calcanhares e saiu do lounge, deixando um rastro de perfume caro no ar. Assim que a porta se fechou,
Marina sentiu suas pernas cederem novamente e Juliana rapidamente a amparou, ajudando-a a se sentar. Me conte tudo, Juliana disse, puxando uma cadeira para sentar-se em frente a Marina. Do começo. Marina respirou fundo e começou a relatar os eventos da noite. A chamada ao palco, o contrato de divórcio, as ameaças de Beatriz, a revelação do noivado entre Eduardo e Verônica. A cada detalhe, Juliana fazia anotações em um tablet, seu rosto tornando-se mais sério. Isto é inaceitável, Juliana disse quando Marina terminou. Coerção pública, ameaças, tentativa de forçar a assinatura de documentos legais sob pressão emocional extrema. Eles não podem fazer isso, Marina. É ilegal. Mas eles têm poder, Marina disse baixinho. Beatriz não estava blefando quando disse que poderia destruir minha vida. A família Almeida tem conexões em toda parte, políticos, juízes, empresários. Juliana se inclinou para a frente, seus olhos encontrando os de Marina. Marina, você mencionou quando nos encontramos para fazer seu testamento que havia algo importante sobre sua família, algo que você não estava pronta para discutir. Você disse que no momento certo você me contaria. Bem, eu acho que esse momento chegou. Marina olhou para a doutora Helena, que assentiu encorajadoramente. Então Marina olhou de volta para Juliana e tomou a decisão final. Estava na hora. Estava mais do que na hora. Meu avô, Marina começou, sua voz baixa, mas firme, era Roberto Mendes. Você conhece esse nome? Juliana piscou, surpresa. Roberto Mendes, o empresário, fundador da corporação Mendes. Marina assentiu. Sim, meu avô. A corporação Mendes era uma das maiores conglomerados empresariais do Brasil, rivalizando com o Grupo Almeida em tamanho e influência. Com atuação em diversos setores, desde construção civil até tecnologia, a empresa era conhecida por sua inovação e práticas éticas. Roberto Mendes havia sido uma figura lendária no mundo dos negócios, construindo seu império do zero ao longo de 50 anos. Mas Roberto Mendes, Juliana disse, hesitante, ele faleceu há cerca de 2 anos, certo? Sim, Marina confirmou, sentindo lágrimas começarem a se formar novamente, mas desta vez por saudade. Ele morreu pouco depois de eu me casar com Eduardo. Foi um ataque cardíaco, muito repentino. Eu me lembro, Juliana disse suavemente. Foi notícia em todos os jornais. Mas, Marina, se você é neta dele, por que isso nunca foi divulgado? Por que Eduardo e a família Almeida não sabem? Marina respirou fundo, preparando-se para contar a história completa. Meu avô teve 2 filhos, meu pai, Gabriel Mendes, e meu tio, Ricardo Mendes. Meu pai e meu avô tiveram um desentendimento sério quando eu era criança. Algo sobre o rumo dos negócios, sobre ética empresarial. Meu pai queria que a empresa se expandisse de uma forma, meu avô discordava. O desentendimento escalou e meu pai acabou saindo da empresa. Ele mudou para Belo Horizonte, começou seu próprio negócio de consultoria contábil e cortou laços com meu avô. E você cresceu sem contato com seu avô? Helena perguntou, fascinada pela história. Exatamente, Marina continuou. Eu sabia quem ele era. Via o nome dele nos jornais, mas ele era como um estranho para mim. Até que, há 4 anos, ele me procurou. Ele estava doente, já sabia que seu tempo estava se esgotando. Ele queria se reconciliar com meu pai, mas principalmente queria me conhecer. Marina fez uma pausa, lembrando-se daquele primeiro encontro. Seu avô havia sido um homem alto e imponente, mesmo debilitado pela doença. Mas seus olhos eram gentis, e quando ele a abraçou, Marina sentiu como se uma parte dela que estava faltando finalmente tivesse se encaixado no lugar. Passamos 2 anos nos conhecendo, Marina disse. Ele nunca tentou se intrometer na minha vida, nunca tentou usar seu dinheiro ou poder para me influenciar. Ele só queria ter uma neta, e eu queria ter um avô. Foi simples assim. Juliana estava escrevendo rapidamente em seu tablet. E o testamento dele? Como você se encaixa nisso? Marina sorriu tristemente. Meu tio Ricardo assumiu a presidência da corporação Mendes após a morte do meu avô, como sempre foi planejado. Mas no testamento, meu avô deixou 40% das ações da empresa para mim.
Os outros 60% foram divididos entre meu tio e meu pai. Ele queria garantir que eu tivesse uma posição significativa na empresa, mas também queria que eu provasse meu valor antes de assumir qualquer papel ativo. 40%, Juliana repetiu, seus olhos arregalados. Marina, você tem ideia do que isso significa? Você é a segunda maior acionista individual da Corporação Mendes. Você tem poder de voto em todas as decisões principais da empresa. Eu sei, Marina disse. Mas havia condições. Meu avô estipulou que eu deveria concluir meu mestrado, adquirir experiência profissional e demonstrar maturidade e entendimento dos negócios antes de poder assumir minha posição no conselho. Ele me deu 5 anos para fazer isso. Até lá, as ações ficam em um trust administrado por advogados da empresa e eu recebo os dividendos, mas não posso votar. Quando esses 5 anos terminam? Juliana perguntou, claramente sabendo onde aquilo levava. Marina olhou para seu relógio de pulso. Em aproximadamente 3 horas. À meia-noite de hoje, eu oficialmente assumo meu lugar como membro do Conselho da Corporação Mendes. O silêncio que se seguiu foi profundo. Helena tinha uma mão sobre a boca, seus olhos brilhando com uma mistura de surpresa e admiração. Juliana estava processando as implicações legais e empresariais daquela revelação. Por que você manteve isso em segredo? Helena finalmente perguntou. Por que não contou a Eduardo? Marina suspirou. Porque meu avô me pediu. Ele queria que eu vivesse minha vida, que encontrasse meu caminho, sem que as pessoas soubessem quem eu realmente era. Ele temia que eu fosse usada, manipulada, que as pessoas se aproximassem de mim apenas por interesse. Quando conheci Eduardo, eu já estava comprometida com esse segredo. E quanto mais tempo passava, mais difícil ficava contar. Além disso, Marina continuou. Uma parte de mim queria ver se Eduardo me amava por quem eu era, não pelo que eu tinha. Parece que agora eu tenho minha resposta. Juliana se levantou, começando a andar de um lado para o outro, claramente pensando. Marina, isto muda tudo, absolutamente tudo. Beatriz e Eduardo não têm ideia do erro que cometeram esta noite. Eles tentaram humilhar e descartar alguém que, em questão de horas, se tornará uma das mulheres mais poderosas do país. Eu não me importo com poder, Marina disse. Eu só quero proteger meu filho e minha dignidade. E você vai fazer ambos, Juliana garantiu. Mas primeiro precisamos voltar para aquele salão. Marina a olhou, surpresa. Voltar? Por quê? Porque você não pode deixar eles pensarem que venceram, Juliana explicou. Você precisa enfrentá-los. Não apenas como Marina, a esposa descartada, mas como Marina Mendes, herdeira e acionista principal da Corporação Mendes. Você precisa olhar nos olhos deles e mostrar que eles não têm poder nenhum sobre você. Marina sentiu um frio na barriga. A ideia de voltar para aquele salão, de encarar Beatriz, Eduardo e Verônica novamente, era aterrorizante. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela ressoou com as palavras de Juliana. Ela estava cansada de fugir, cansada de se encolher, cansada de permitir que outras pessoas definissem seu valor. Doutora Helena tocou seu braço suavemente. Você está forte o suficiente para isso? Fisicamente, quero dizer. Sua pressão estava elevada. Marina olhou para as 2 mulheres que, em questão de minutos, haviam se tornado suas aliadas. Então, olhou para sua própria reflexão em um espelho na parede do lounge. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Sua maquiagem estava borrada, mas havia algo diferente em seu rosto agora. Uma determinação que não estava lá antes. Eu estou, Marina disse, levantando-se do sofá com cuidado. Estou pronta. Juliana sorriu, abrindo sua pasta e retirando alguns documentos. Então aqui está o que vamos fazer. Eu tenho aqui cópias certificadas do testamento do seu avô e das escrituras das ações. Também tenho o contato direto do presidente da Corporação Mendes, seu tio Ricardo. Vamos entrar em contato com ele agora, confirmar sua identidade e posição. E então você vai voltar para aquele salão e contar a todos exatamente quem você é. Marina pegou os documentos, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto olhava para eles. Ali estava, em papel timbrado oficial,
a prova de sua herança. A prova de que ela não era apenas Marina, a garota comum de Belo Horizonte. Ela era Marina Mendes, neta de Roberto Mendes, herdeira de um império. Juliana já estava discando um número em seu celular. Alô, Ricardo, sou Juliana Cardoso, advogada. Tenho uma situação urgente envolvendo sua sobrinha Marina. Sim, Marina. Ela está aqui comigo agora e precisa que você confirme sua identidade e posição na empresa para algumas pessoas. Você pode vir até o pavilhão das artes? Ótimo. Quanto tempo? 20 minutos. Perfeito. Juliana desligou e olhou para Marina. Seu tio está a caminho. Ele vai chegar junto com alguns membros do conselho da corporação. Quando vocês entrarem naquele salão juntos, não vai haver dúvida nenhuma sobre quem você é e qual é seu valor. Marina assentiu, sentindo uma mistura de nervosismo e antecipação. Ela pensou em Beatriz, em como a matriarca havia tentado rebaixá-la. Havia dito que ela não era nada. Pensou em Eduardo, que havia ficado calado enquanto sua mãe a destruía. Pensou em Verônica, com seu vestido vermelho e seu sorriso presunçoso. E então, Marina sorriu. Não era um sorriso de alegria ou vingança. Era um sorriso de alguém que finalmente entendia seu próprio valor, que finalmente estava pronta para assumir seu lugar no mundo. Vamos fazer isso, ela disse. Os 20 minutos de espera pareceram uma eternidade. Marina permaneceu no lounge, respirando profundamente, tentando acalmar os nervos que ameaçavam dominá-la. Doutora Helena havia insistido que ela bebesse água e comesse alguns biscoitos para estabilizar o açúcar no sangue. Juliana, enquanto isso, fazia ligações e revisava documentos, preparando cada detalhe da revelação que estava por vir. Finalmente, a porta do lounge se abriu e um homem alto entrou. Ele tinha cerca de 55 anos, cabelos grisalhos bem cortados e um terno impecável. Seus olhos, no entanto, eram gentis, e quando encontraram Marina, eles se encheram de emoção. Marina, Ricardo. Mendes disse, atravessando a sala rapidamente e abraçando sua sobrinha. Minha querida menina, Juliana me contou tudo o que aconteceu. Eu sinto muito, muito mesmo. Marina sentiu lágrimas começarem a cair novamente, mas desta vez eram lágrimas de alívio. Tio Ricardo, ela sussurrou, abraçando-o de volta. Eu não sabia o que fazer. Eu me senti tão sozinha. Ricardo se afastou, segurando o rosto de Marina entre suas mãos. Você nunca está sozinha, ele disse firmemente. Você é uma Mendes, e a família Mendes protege os seus. Seu avô estaria tão orgulhoso da mulher que você se tornou. Ele se virou para Juliana. Obrigado por entrar em contato comigo. Trouxe comigo 3 membros do nosso conselho executivo, todos prontos para testemunhar e confirmar a posição de Marina na empresa. Eles estão esperando do lado de fora. Perfeito, Juliana disse. Marina, você está pronta? Marina respirou fundo, colocando uma mão sobre a barriga. Estou, ela respondeu, sua voz firme. O grupo saiu do lounge e caminhou pelo corredor em direção ao salão principal. Marina podia ouvir a música tocando lá dentro, o murmúrio das conversas. Quando chegaram às portas duplas que levavam ao salão, Ricardo parou e olhou para sua sobrinha. Deixe que eu fale primeiro, ele disse. Mas depois você precisa falar por si mesma. Você precisa mostrar a eles quem você é. Marina assentiu, sentindo seu coração bater acelerado. As portas se abriram e o grupo entrou no salão. A música parou imediatamente e todas as cabeças se viraram para olhar. A visão de Ricardo Mendes, presidente da Corporação Mendes, entrando acompanhado de membros de seu conselho executivo, causou um alvoroço imediato. Beatriz estava no palco novamente, aparentemente continuando sua campanha de difamação contra Marina. Quando viu Ricardo, seu rosto empalideceu visivelmente. Eduardo, que estava sentado à mesa principal ao lado de Verônica, se levantou confuso. Ricardo Mendes caminhou com passos firmes até o palco, Marina ao seu lado. Os 3 executivos da Corporação Mendes o seguiam, suas presenças imponentes silenciando qualquer conversa que ainda acontecia no salão.
Boa noite a todos, Ricardo disse, sua voz autoritária ecoando pelo sistema de som. Peço desculpas pela interrupção, mas acredito que há alguns mal-entendidos que precisam ser esclarecidos imediatamente. Beatriz tentou recuperar a compostura. Ricardo, ela disse, forçando um sorriso. Que surpresa vê-lo aqui. Não sabia que você estava na lista de convidados. Ricardo a ignorou, voltando-se para a plateia. Muitos de vocês me conhecem. Alguns de vocês fazem negócios com a Corporação Mendes há anos, e todos vocês sabem que meu pai, Roberto Mendes, construiu nossa empresa com base em valores fundamentais: integridade, respeito e honestidade. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ressoarem. Então continuou. Fiquei sabendo há alguns minutos que uma situação deplorável aconteceu aqui esta noite. Uma situação que vai contra tudo que minha família representa. E não posso, em boa consciência, ficar calado. Beatriz tentou intervir. Ricardo, isto é um assunto de família Almeida. Não diz respeito a você. Ah, mas diz, Ricardo retrucou, sua voz cortante. Diz muito respeito a mim, porque a mulher que você tentou humilhar esta noite, a mulher que você tratou como se fosse insignificante, é minha sobrinha, Marina Mendes. Um murmúrio de choque percorreu o salão. Pessoas começaram a sussurrar entre si, olhando de Marina para Ricardo e de volta. Eduardo estava imóvel, seu rosto mostrando completa incredulidade. Verônica havia perdido seu sorriso presunçoso, seus olhos arregalados de surpresa. Mentira, Beatriz disse, mas sua voz estava fraca. Marina é de Belo Horizonte, uma família comum. Ela não tem nenhuma conexão com os Mendes. Marina deu um passo à frente, sua voz clara e firme. Meu pai é Gabriel Mendes, filho mais velho de Roberto Mendes. Ele se afastou da empresa há muitos anos por diferenças pessoais com meu avô. Mas eu sou, sim, neta de Roberto Mendes. E mais do que isso, ela fez uma pausa, tirando os documentos que Juliana havia lhe dado. Sou acionista da Corporação Mendes. Juliana se adiantou pegando o microfone. Sou doutora Juliana Cardoso, advogada de Marina. Tenho aqui documentos certificados comprovando que Marina Mendes é detentora de 40% das ações da Corporação Mendes, conforme estipulado no testamento de Roberto Mendes. A partir da meia-noite de hoje, ela assume oficialmente seu lugar no conselho executivo da empresa. Os murmúrios se transformaram em exclamações audíveis. 40% da Corporação Mendes valia bilhões. Marina não era apenas rica, ela era extraordinariamente poderosa no mundo corporativo brasileiro. Eduardo finalmente encontrou sua voz. Marina, ele disse, sua voz tremendo. Por que você nunca me contou? Marina o encarou, e naquele momento, todo o amor que ela sentira por ele se transformou em cinzas. Porque meu avô me pediu para manter em segredo até que eu estivesse pronta para assumir minha posição. Ele queria que eu vivesse minha vida sem que as pessoas me vissem apenas como uma herdeira. Ele queria que eu fosse amada por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Ela fez uma pausa, sua voz ganhando força. E agora eu sei. Você nunca me amou, Eduardo. Você me viu como conveniente, como temporária. E quando sua mãe decidiu que eu não servia mais, você não teve coragem nem caráter para me defender. Eduardo abriu a boca para responder, mas Marina continuou. 3 anos, Eduardo. 3 anos de casamento, e você não conseguiu ficar ao meu lado quando eu mais precisava. Você ficou calado, enquanto sua mãe me humilhava publicamente. Você trouxe sua amante para este evento e anunciou seu noivado, enquanto sua esposa grávida estava no salão. As palavras de Marina ecoavam pelo pavilhão. Alguns convidados pareciam constrangidos, outros indignados. A narrativa estava mudando rapidamente, e agora era Eduardo e Beatriz que estavam sob julgamento público. Beatriz tentou recuperar o controle. Isto é ridículo, ela disse, sua voz subindo de tom. Mesmo que Marina seja quem diz ser, isso não muda o fato de que meu filho não a ama mais. O divórcio vai acontecer de qualquer forma. Marina sorriu friamente. Sim, o divórcio vai acontecer. Mas não nos seus termos, Beatriz. Será nos meus. E acredite,
Eu tenho os melhores advogados do país ao meu dispor. Juliana deu um passo à frente novamente. Além disso, há a questão da coerção pública, tentativa de forçar alguém a assinar documentos legais sob extrema pressão emocional é ilegal. Marina tem motivos mais do que suficientes para processar não apenas por divórcio, mas também por danos morais. E há mais, um dos executivos da Corporação Mendes, falou um homem de óculos e cabelos brancos. A Corporação Mendes tem negócios significativos com várias das empresas aqui representadas. Esta noite, nossos clientes e parceiros valorizam integridade e ética. O que aconteceu aqui esta noite certamente será levado em consideração em nossas futuras negociações. A ameaça velada era clara. Associar-se com a família Almeida agora significava arriscar relações comerciais com a Corporação Mendes. E muitas das pessoas naquele salão não podiam se dar ao luxo de perder tais conexões. Marina observava Beatriz processar aquelas informações. Pela primeira vez desde que Marina a conhecera, a matriarca parecia verdadeiramente abalada. O poder que ela havia exercido tão impiedosamente estava agora voltando-se contra ela. Verônica, que havia ficado em silêncio até então, finalmente tentou intervir. Mas Eduardo e eu estamos apaixonados, ela disse, sua voz soando desesperada. Isto não tem nada a ver com dinheiro ou poder. Não tem? Marina perguntou, virando-se para encarar a modelo. Então por que você esperou até esta noite para tornar público seu noivado? Por que escolher o momento exato em que a família Almeida tentava me descartar para fazer seu grande anúncio? Verônica empalideceu, sem resposta. Marina continuou. Você pensou que estava ganhando um prêmio, Verônica? Pensou que Eduardo e a família Almeida eram o topo da sociedade. Mas deixe-me te dizer algo. Você está bem-vinda. Hayley, porque um homem sem espinha dorsal, um homem que não tem coragem de defender sua própria esposa grávida, não é prêmio nenhum. Eduardo deu um passo à frente, sua expressão uma mistura de raiva e desespero. Marina, você está fazendo parecer que eu sou o vilão aqui. Mas nosso casamento estava acabado há meses. Você sabe disso. Estava acabado porque você estava tendo um caso, Marina retrucou. Estava acabado porque você nunca realmente se comprometeu comigo. Mas mesmo assim eu merecia respeito. Eu merecia honestidade. E certamente merecia não ser humilhada publicamente enquanto carrego seu filho. Ela colocou ambas as mãos sobre a barriga, sentindo o bebê se mexer. Este bebê, ela continuou, sua voz quebrando ligeiramente, mas permanecendo firme, vai crescer sabendo seu verdadeiro valor. Vai crescer em uma família que o ama e respeita. Vai crescer com o nome Mendes, um nome que representa algo maior do que ganância e crueldade. Ricardo colocou uma mão protetora no ombro de Marina. Minha sobrinha tem todo o apoio da Corporação Mendes e da família Mendes, ele anunciou. Qualquer tentativa de prejudicá-la ou ao bebê será vista como um ataque direto a nós, e garantimos que responderemos apropriadamente. Beatriz. Finalmente, pareceu entender a gravidade da situação. Ela havia subestimado Marina completamente. Havia assumido que era apenas uma garota comum sem recursos ou conexões, e agora estava pagando o preço por essa arrogância. Marina, Beatriz começou, tentando uma última vez recuperar algum controle. Não precisa ser assim. Podemos resolver isto civilizadamente, em privado. Não, Marina disse com firmeza. Você escolheu fazer isto publicamente. Você escolheu me humilhar na frente de centenas de pessoas. Então agora todo mundo vai saber a verdade. Vão saber que você tentou intimidar e descartar a mãe do seu neto. Vão saber que você priorizou aparências e status sobre decência humana básica. Marina se virou para encarar a plateia. Quero que todos vocês saibam que eu não procurei isto. Eu não queria atenção, não queria drama. Eu só queria ter um casamento feliz, criar meu filho em paz. Mas me tiraram essa opção. Me forçaram a revelar quem eu sou para me defender. Ela fez uma pausa, deixando suas palavras ressoarem. E agora que sabem, espero que entendam uma coisa. Dinheiro e poder não definem o valor de uma pessoa. Meu avô tinha bilhões, mas o que ele mais valorizava era a integridade. Ele construiu um império,
Sim, mas fez isso com honestidade e respeito por todos ao seu redor. Marina olhou diretamente para Beatriz. É uma pena que a família Almeida não compartilhe desses valores. O silêncio no salão era absoluto. Ninguém ousava falar. Então, lentamente, alguém começou a aplaudir. Era a doutora Helena. Outros se juntaram a ela, primeiro hesitantes, depois com mais convicção. Em poucos segundos, grande parte do salão estava aplaudindo Marina. Beatriz observava, seu rosto vermelho de humilhação e raiva. Eduardo estava de cabeça baixa, incapaz de encarar ninguém. Verônica havia recuado para as sombras, seu vestido vermelho não mais símbolo de triunfo, mas de vergonha compartilhada. Marina respirou fundo, sentindo um peso enorme ser tirado de seus ombros. Ela havia feito isso. Havia enfrentado seus agressores. Havia reivindicado sua dignidade. Havia mostrado que não era vítima de ninguém. Juliana se aproximou com um documento novo. Marina, ela disse baixinho, preciso que você assine isto. É uma ordem de restrição temporária contra Eduardo e Beatriz. Vai garantir que eles não podem se aproximar de você ou tentar contatá-la até que as questões legais sejam resolvidas. Marina pegou a caneta que Juliana oferecia e assinou o documento sem hesitar. Então olhou para Ricardo. Tio, ela disse, você pode me levar para casa? Eu não aguento mais ficar aqui. Claro, minha querida, Ricardo respondeu, oferecendo o seu braço. Vamos. Enquanto Marina caminhava em direção à saída, apoiada em seu tio, ela passou por Eduardo. Por um breve momento, seus olhos se encontraram. Havia tanto que ela queria dizer, tantas acusações que queria fazer, mas no final, apenas uma coisa importava. Adeus, Eduardo, ela disse simplesmente. Ele não respondeu. Talvez não houvesse nada que ele pudesse dizer que faria diferença naquele momento. Marina saiu do pavilhão para a noite fresca de São Paulo. O ar puro encheu seus pulmões, e ela sentiu como se estivesse respirando livremente pela primeira vez em horas. Uma limusine esperava na frente do prédio, e Ricardo a ajudou a entrar. Para onde, senhorita? O motorista perguntou. Para casa, Marina disse. Mas então ela pausou. Na verdade, não. Para o apartamento do tio Ricardo. Eu não quero voltar para o lugar que compartilhei com Eduardo. Claro, Ricardo concordou. Você pode ficar comigo quanto tempo precisar. E amanhã começaremos a organizar tudo. O divórcio, a custódia do bebê, sua posição na empresa. Um passo de cada vez. Marina se recostou no banco de couro, fechando os olhos. Obrigada, ela sussurrou. Por tudo. Você não precisa me agradecer, Ricardo disse, segurando sua mão. Você é família, e família cuida um do outro. Enquanto o carro atravessava as ruas de São Paulo, Marina colocou ambas as mãos sobre a barriga. Ela pensou em seu bebê, que nasceria em pouco mais de 2 meses. Pensou no mundo em que essa criança cresceria, um mundo onde ela seria a herdeira de um império, mas também a filha de uma mulher que teve que lutar por sua dignidade. Ela faria diferente com seu filho. Ensinaria valores, ensinaria respeito, ensinaria que poder verdadeiro vem de caráter, não de dinheiro. Ensinaria que você nunca permite que alguém defina seu valor. Marina abriu os olhos e olhou pela janela. A cidade brilhava com milhões de luzes, cada uma representando uma vida, uma história. Ela era apenas uma entre milhões, mas naquela noite ela havia tomado de volta seu poder. Havia se recusado a ser vítima, havia escolhido lutar, e ela havia vencido. 2 meses depois, Marina estava em um quarto privado de um dos melhores hospitais de São Paulo. Doutora Helena estava ao seu lado, monitorando seus sinais vitais enquanto as contrações se intensificavam. Ricardo esperava do lado de fora junto com seu pai, Gabriel, que havia voado de Belo Horizonte assim que soube que o neto estava prestes a nascer. O processo de divórcio estava em andamento. Eduardo havia tentado contestar alguns termos, mas os advogados de Marina, liderados por Juliana, eram implacáveis. Ele receberia direitos de visitação ao bebê, mas a custódia primária seria de Marina. A compensação financeira seria generosa, mas não nos termos que Beatriz havia originalmente proposto. E mais importante, havia uma cláusula de não disparate que impedia Eduardo e sua família
de falar publicamente sobre Marina ou o divórcio. Beatriz havia tentado salvar a reputação da família Almeida, mas o dano estava feito. Muitas das parcerias comerciais que a família mantinha com empresas ligadas à Corporação Mendes haviam sido encerradas ou drasticamente reduzidas. O Grupo Almeida não estava em perigo de falir, mas seu prestígio havia sido manchado. Verônica e Eduardo ainda estavam juntos, embora rumores sugerissem que o relacionamento estava tenso. Sem o glamour de ser a esposa de um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo, Verônica havia descoberto que a realidade era muito menos emocionante do que imaginara. Mas Marina não pensava mais neles. Sua vida agora era sobre o futuro, não o passado. Está na hora, doutora Helena anunciou. Você está pronta? Marina assentiu, apertando a mão da médica. Estou. Horas depois, quando ela segurou seu filho pela primeira vez, Marina sentiu uma onda de amor puro e avassalador. O bebê tinha os olhos escuros e um tufo de cabelo preto. Era perfeito. Como você vai chamá-lo? Helena perguntou suavemente. Roberto, Marina disse sem hesitar. Em homenagem ao meu avô, Roberto Gabriel Mendes. É um nome forte, Helena disse sorrindo, para um menino que terá uma mãe ainda mais forte. Marina olhou para seu filho, para aquele pequeno ser humano que dependia completamente dela, e ela fez uma promessa silenciosa. Ela seria a melhor mãe que pudesse ser. Ensinaria seu filho sobre bondade, sobre respeito, sobre justiça. Ensinaria que o verdadeiro poder não vem de intimidação ou crueldade, mas de integridade e compaixão. E um dia, quando Roberto crescesse e perguntasse sobre seu pai, ela contaria a verdade. Não com amargura, mas com honestidade. Ela explicaria que às vezes as pessoas tomam decisões ruins, que às vezes os relacionamentos não funcionam, mas que isso não diminui o amor que ela tem por Feli. Meses se passaram. Marina assumiu oficialmente seu lugar no conselho da Corporação Mendes. Ela demonstrou ter herdado não apenas o nome e a fortuna do avô, mas também sua visão de negócios e seu compromisso com práticas éticas. Sob sua influência, a empresa expandiu seus programas sociais, implementou políticas mais rigorosas de sustentabilidade e se tornou referência em responsabilidade corporativa. A história da Gala se tornou lendária nos círculos empresariais de São Paulo. Alguns a viam como um conto de vingança, outros como uma história de justiça. Mas para Marina, era simplesmente a história de uma mulher que se recusou a ser quebrada, que encontrou força quando pensou que não tinha mais nenhuma e que transformou sua maior humilhação em sua maior vitória. Em uma tarde ensolarada, quase um ano após aquela noite fatídica, Marina estava em seu escritório na sede da Corporação Mendes. Do 20º andar, ela podia ver toda São Paulo se estendendo ao horizonte. Seu filho, agora com 7 meses, brincava em um cercadinho que ela havia instalado no canto da sala. Houve uma batida na porta e Juliana entrou carregando uma pasta. Tenho boas notícias, ela disse, sorrindo. O divórcio foi finalizado. É oficial. Marina sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque aquele capítulo finalmente estava encerrado. Tristeza porque, apesar de tudo, uma parte dela ainda lamentava o que poderia ter sido. Como você está se sentindo? Juliana perguntou. Marina olhou para seu filho, que a observava com aqueles olhos grandes e curiosos. Estou bem, ela respondeu. Melhor do que bem. Estou em paz. E era verdade. Marina havia aprendido que a vida nem sempre segue o plano que imaginamos. Às vezes, as pessoas que amamos nos decepcionam. Às vezes, somos testados de maneiras que nunca imaginaríamos. Mas também havia aprendido que dentro de cada um de nós existe uma força que nem sempre sabemos que temos até sermos forçados a encontrá-la. Ela havia enfrentado sua tempestade e emergido mais forte. Havia transformado traição em autodescoberta, humilhação em empoderamento, dor em propósito. E olhando para seu filho, para aquele pequeno ser que representava esperança e novos começos, Marina sabia que tudo havia valido a pena, porque no final ela não havia apenas sobrevivido, ela havia triunfado. A mulher que entrou naquela gala meses atrás
insegura e subestimada, não existia mais. Em seu lugar estava Marina Mendes, mãe, empresária, herdeira e, acima de tudo, uma mulher que conhecia seu próprio valor. E ninguém jamais poderia tirar isso dela novamente.